Meu caro irmão no sacerdócio, Padre Yuri Lamonier, tão digno pároco desta paróquia, dedicada a Nossa Senhora das Dores, e que com muito fervor leva adiante esta sua missão de ajudar esta parcela do povo de Deus a caminhar na fé, sob o olhar amoroso da Virgem Mãe. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, paroquianos, fiéis devotos de nossa querida Mãe, a Virgem das Dores. Sem dúvida alguma que a celebração deste Ano Santo é para todos nós um grande sinal da graça de Deus, que quer renovar a nossa vida, sustentar o nosso caminhar. Por isso, a reflexão que temos ao longo de todo este Ano Santo sobre a virtude da esperança, virtude esta que é um dom de Deus para todos nós, a fim de que possamos caminhar com firmeza neste mundo, apesar das duras provas que tantas vezes enfrentamos. Por isso, neste 4º dia do centenário, em honra à Virgem Mãe das Dores, nós somos chamados a refletir que de fato somos peregrinos de esperança entre tantos desesperançados. Se por um lado constatamos que a esperança é uma virtude que nos impulsiona, que nos leva adiante, por outro, constatamos que são tantos aqueles que vivem sem esperança, por isso desesperançados. Nos dizia o Papa Francisco, de saudosa memória, a esperança cristã é um presente de Deus que enche de alegria nossa vida. E hoje necessitamos tanto dela. O mundo a necessita tanto. Esta é uma realidade. Imaginemos a nossa vida se não fosse o dom da fé. Imaginemos a nossa vida se não fosse o dom da esperança. Certamente seríamos as pessoas mais entristecidas da face da terra. Pois bem, a fé, a esperança são dons de Deus para todos nós. E por isso nos alegramos muito ao vivermos a nossa fé, ao celebrarmos a nossa fé, que é sempre sinal de renovação interior, a fim de que possamos ter essa grande esperança em Deus, que nos ama e nos chama a estar com Ele. Ao início deste Ano Santo, fiquei a pensar quais teriam sido os motivos pelos quais o Papa Francisco quis que nós estivéssemos ao longo deste ano sob o olhar e a reflexão da virtude da esperança. E por isso pensava em tantas situações negativas vividas neste nosso tempo presente. Podemos constatar, bem ao início do pontificado do Papa Francisco, a sua grande preocupação pelos migrantes. Aqueles que saíam e saem ainda hoje da África, indo para a Europa, na busca da esperança de uma vida melhor. Depois, tantos que por este mundo afora vivem na fome.
Constatamos com muita tristeza a fome na África. Desola tantas populações. E nisto vemos a busca da esperança de uma situação melhor para eles. Ainda as guerras na Ucrânia, na faixa de Gaza, em tantas regiões da África, as catástrofes da natureza. Estamos vendo esta grande transformação que o nosso mundo está passando, a mudança climática, que traz de fato prejuízos para a nossa natureza e quanto mais para nós, seres humanos. Mas ainda vemos sinais negativos naqueles anos da pandemia. E como foi triste, como foi desafiador para todos nós enfrentarmos a pandemia. Certamente em nosso coração ficávamos a pensar: o que será do nosso futuro? Tudo fechado. Nós em nossas casas, isolados. O que será do nosso futuro? Ficávamos a pensar. Pois bem, nestes últimos anos, esses últimos tempos vividos, vemos tantos sinais de tristeza que provocam a desesperança em tantos corações. Além desse cenário presente no mundo e na nossa sociedade, temos também situações da nossa vida pessoal. Quem nunca se sentiu com tantas interrogações sobre o seu próprio futuro? Tantos problemas de saúde mental que nos afligem nestes tempos? A depressão, a ansiedade, mas também situações vividas no seio familiar, desavenças, mal entendimento. E o que dizer das situações também que trazem divergências na convivência social por causa da política? Quantas divergências! Eu não converso com fulano de tal porque não é da minha mesma ideologia. São tristes sinais que nós vemos presentes no mundo, na nossa sociedade, no seio da nossa família. Tantas situações que trazem a desesperança ao nosso tempo. Mas, justamente porque estamos vivendo essas situações, é que se faz necessário e urgente que a vivência da nossa fé possa dar uma resposta ao nosso mundo. Por isso, a Santa Igreja, através do saudoso Papa Francisco, fez com que pudéssemos despertar para a virtude da esperança que ilumina, fortalece e dá sentido à nossa existência. Cultivar a esperança não significa preferir a primavera ao outono, como disse o Papa Francisco. Não é somente uma situação de otimismo em relação às situações negativas, mas o cultivo da virtude da esperança é estar sempre aberto à graça de Deus, à ação do Espírito Santo, que atua na nossa vida para
renovarmos interiormente. E a igreja, consciente da sua missão de anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, quer ajudar o mundo, quer ajudar cada pessoa na busca de percorrer um caminho de mudança interior, a fim de descobrirmos a beleza da vida que nasce do nosso encontro com Cristo. Acabamos de ouvir a primeira leitura, a carta de São Paulo aos Colossenses, que nos falava justamente deste sentido da nossa fé, o ressuscitar com Cristo. Assim disse São Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres. Mas quanto mais vemos as realidades presentes no mundo, realidades negativas, mais e mais ficamos voltados para as coisas do mundo e pensamos muitas vezes na tristeza e deixamos que da tristeza nasça no nosso coração este sentimento de desesperança, porque pensamos que do jeito que está, o nosso mundo só vai piorando. Quantas vezes é esta a nossa expressão? A esperança, meus irmãos e minhas irmãs, deve nutrir a nossa caminhada na busca de uma plena união com Deus. Por isso, neste ano santo, nós temos a oportunidade de percorrer esse caminho de renovação espiritual. Por isso, somos chamados a ser peregrinos de esperança. Vivendo este jubileu, este ano santo, temos a oportunidade para deixarmos que Deus toque com maior profundidade o nosso coração. Este coração, tantas vezes ferido pelos acontecimentos da vida, mas também um coração ferido pelo pecado, que nos fragiliza e não nos deixa perceber a grande dignidade que temos de sermos filhos e filhas de Deus. Quando deixamos que a graça, que a misericórdia de Deus toque em nosso coração, nós buscamos dar espaço para uma vida nova. Por isso, mais uma vez, refletimos o que nos disse São Paulo: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos para buscar as coisas do alto, para buscar a vida nova que está em Deus. E assim, tocados por Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, nós saímos de nós mesmos para nos aproximarmos mais dele e assim aproximarmos também dos nossos irmãos e irmãs. Quando nós buscamos ter mais contato com Deus, nós buscamos derrubar os muros que nos impedem de perceber a graça que Deus nos concede e atua na realidade da nossa vida, tirando-nos do desânimo, da indiferença, para fazer com que brilhe nos nossos passos, no nosso coração, a força transformadora da esperança. Aquela esperança que, como disse São Paulo, não decepciona, porque nos leva a sermos protagonistas de um novo amanhã, de um novo futuro.
É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que podemos contemplar a Virgem Maria, que soube reconhecer que o Senhor pôs os olhos de misericórdia na humildade de sua serva. Ela soube deixar-se levar pela misericórdia de Deus por toda a sua vida, na missão de acolher o Salvador em seu ventre e dá-lo ao mundo. É a Virgem Maria o nosso mais sublime exemplo. Por isso, olhando para a Mãe das Dores, somos convidados a reacender a esperança, tendo o mesmo comportamento que o dela. Ela, quando jovem em Nazaré, viveu a experiência de saber escutar a palavra de Deus. Vemos assim a sua capacidade de acolher serenamente, através do diálogo com o arcanjo Gabriel, a própria vontade do Senhor para toda a sua vida. Nós somos chamados a termos este mesmo comportamento, escutar a palavra de Deus e dar espaço para que seja feita a sua santa vontade em nossa vida. E quanto mais contato com a palavra de Deus nós tivermos, mais e mais seremos homens e mulheres da verdadeira esperança que só o Senhor pode nos conceder. Maria, a Mãe das Dores, é totalmente aberta a Deus. Mesmo abraçando uma realidade misteriosa para o decorrer da sua vida, ela soube ser dócil no acolhimento da santa vontade do Senhor. Maria deu uma resposta ao anjo e, como consequência do seu escutar, manifestou a sua disponibilidade e se colocou a caminho. Por isso, ela é peregrina, caminheira, com o coração cheio de esperança. A Virgem Maria é uma mulher de esperança ativa. Não fica de braços cruzados, esperando ver o que irá acontecer. Daí é que podemos refletir sobre o verbo esperançar. É um verbo que significa dar ou ter esperança, mas na forma mais conhecida, diferencia-se da espera. Porque esperançar significa ter uma ação, uma confiança, uma busca ativa por um futuro melhor, sendo mais do que a simples crença em algo, mas sim este ato de agir para que algo de bom possa se concretizar. É isso que nós vemos em Maria, ela cheia do esperançar, porque não ficou parada, mas agiu. Agiu para comunicar o Cristo, agiu para dar o Cristo, agiu para ser sinal de esperança a todos que com ela conviveram. Maria é assim para todos nós. Ela quer fortalecer o nosso caminhar, dando-nos a inspiração para que sejamos peregrinos de esperança. E nessa esperança ativa, capazes devemos ser de transformar a realidade que está ao nosso redor, de tristeza, de desânimo, de desesperança. Maria é a mulher da esperança,
porque viveu o verbo esperar, colocando-se a caminho, indo ao encontro de Isabel, mesmo tendo risco diante da gravidez. Ela foi ajudar a quem dela necessitava. Depois, diante da perseguição de Herodes, fugiu para o Egito a fim de proteger o Salvador, proteger a vida nascente. Na hora da paixão dolorosa, foi solidária ao seu divino Filho, firme diante do sofrimento, mostrando-nos o seu gesto de solidariedade e perseverança na missão. Por tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, a fim de que sejamos realmente peregrinos de esperança, construtores de esperança, tenhamos sempre o nosso olhar voltado para Maria, para encontrarmos nela a mãe das dores, a coragem, a força, para aprender dela como viver de modo correto a nossa fé. E somente assim poderemos percorrer um caminho de mudança interior para descobrirmos a beleza da vida nova que nasce do encontro com a misericórdia de Deus, que cura as nossas feridas e nos faz renascer na fé e na esperança. Por isso, olhando para a Mãe das Dores, nós a ela suplicamos. Maria, Mãe das Dores, Mãe da Esperança, a vós entregamos a nossa vida com total confiança. Queremos caminhar convosco no seguimento do Cristo Jesus, nosso Redentor. Que o cansaço não nos pese, nem as dificuldades tirem a nossa coragem, nem a tristeza tire a alegria do nosso coração. Maria, Mãe da Esperança, continue a mostrar que sois mãe de todos nós. Vigiai o nosso peregrinar nesta terra e ajudai a cada um de nós, seus filhos e filhas, para que encontremos em Jesus o caminho que nos leva ao Pai. Nele, a nossa única e verdadeira esperança. Mostrai, ó Mãe, que sois mãe de todos nós, que cuidai e amparai de cada um de nós com vosso doce olhar materno. Amém.